Muito obrigado a todos. Muito obrigado ao Paulo Portas. Nós vamos tratar por tu, porque sempre nos tratamos assim, portanto não vamos fingir que estamos a fazer uma conversa formal. Aquilo que nós vamos ter hoje é, de facto, uma conversa. E compreenderão, portanto, que vai ser num tom coloquial em que vamos tratar um assunto muito sério, que é o assunto da Europa. E agradeço-vos todos estarem presentes. É para nós muito importante que se fale de assuntos que ainda agora, daquilo que foi a campanha eleitoral, por razões várias, não foi tratado. Vamos falar, portanto, sobre a Europa, os destinos, as dúvidas, e é assim que nós vamos organizar isto. Vamos tentar ter uma conversa de 1 hora, mais coisa, menos coisa, conforme, porque isto é um pouco como ir à pesca ou navegar. Vamos navegar por uma conversa sobre a Europa. E, sem mais, porque acho que não vale a pena perdermos tempo com grandes formalidades, queria perguntar ao Paulo como é que o Paulo vê neste momento esta Europa em que há sinais de desagregação, há a questão do Brexit, há a questão das dúvidas metódicas que surgem também a leste. Como é que tu vês a Europa neste momento? É assim, eu começaria por achar, eu faço um registro de interesses. Eu acho que Europa sem Europa chama-se guerra. E com todos os defeitos que a Europa tem, se a Europa não for Europa, voltará ao que sempre foi, que são os desentendimentos entre as suas nações. E, portanto, nós valorizamos pouco aquilo que damos por adquirido. E, infelizmente, na civilização digital, não há memória. A memória no digital foi ontem à noite. E também não há longo prazo. Longo prazo é amanhã de manhã. Essa é uma das coisas que arruína qualquer debate sério hoje em dia na vida do Ocidente. É que é tudo uma pressa permanente e é tudo efêmero. Ora, há uma coisa que quando tudo muda à nossa volta, há duas coisas que não mudam. A história, porque já aconteceu, e a geografia, porque é irremovível. É inamovível. E eu isto tenho por certo. A Europa renasceu dos seus escombros, de duas guerras que foram as primeiras e eu espero que últimas guerras mundiais. Não aconteceram em continentes estranhos ou distantes, aconteceram no nosso continente. E a Europa renasceu dos escombros com um projeto chamado Europa. Com muitos acidentes de percurso, com limites naturais, não vale a pena tentar aquilo que não se consegue, mas que é a única garantia de paz que nós temos neste continente. Nós sabemos que com a União Europeia não haverá guerra entre nações europeias. Um dia, se a União Europeia não existir, saber se nós seríamos capazes de evitar a guerra e estabelecer o primado da paz é uma questão que está por verificar. Eu, como bom conservador, prefiro o conhecido ao desconhecido. E, portanto, eu prefiro, com todos os limites e defeitos, a garantia de paz que a Europa me dá, do que entrar num mundo desconhecido que pode ser um regresso à pior memória da Europa. Esta é uma primeira coisa. Faz muita impressão que hoje em dia se possa perguntar a um adolescente o que é que foi a Primeira Guerra Mundial ou o que foi a Segunda Guerra Mundial e haja algumas dúvidas na capacidade de explicar o que terá sucedido. Portanto, dito isto, eu não me lembro de ver a Europa numa situação tão periclitante, querido Rui, como aquela que nós estamos a viver. Não é por acontecer este fim de semana mais um Conselho Europeu à procura de lideranças, qualquer pessoa percebe. Eu faço sempre um teste, acho que há uma prova d'água, que é uma prova e uma contraprova. Porventura, os dois maiores vultos, ou até três, os dois maiores vultos históricos do século XX na Europa não conseguiriam fazer política nas circunstâncias atuais da política. Winston Churchill e o General de Gaulle. Muito diferentes um do outro, mas o Winston Churchill era aristocrata, tinha ótimo caráter e péssimo feitio,
bebia, fumava, era relativamente cruel com os seus adversários, não aguentava 5 minutos na civilização dos laicos. Como imaginarão, uma pessoa que se torna primeiro-ministro por ser consensualmente reconhecido como o último homem de Estado inglês capaz, apesar de todo o seu feitio, de mobilizar uma nação para vencer uma guerra improvável na sua vitória e que diz aos representantes do povo: o que eu tenho para vos obrigar, para vos dar, é sangue, suor e lágrimas que serão derramadas nas praias onde esta magnífica monarquia se salvará. Evidentemente hoje não passaria da primeira frase, como onde imaginar, não é? Era atrocidade com setas para baixo e com ofensas e insultos. O general de Gaulle era muito alto e não gostava de jornalistas e, portanto, não dava entrevistas e nem lhe parecia sequer que fosse uma função do Presidente da República. Portanto, como onde imaginar um homem que escreve uma carta a dizer: esta não é a França que nasceu com São Luís e esta é uma França ocupada e eu vou organizar a resistência para fora daqui, pondo em jogo toda a sua carreira, todas as suas medalhas e todas as suas proezas, seria considerado um exótico, uma pessoa exótica neste mundo. Bom, isto apenas para dizer, a política, hoje em dia, o Estado da Europa também é filho das circunstâncias em que hoje em dia se faz política no Ocidente e que, a meu ver, não vão para melhor. Há uma enorme prevalência do efêmero sobre o essencial, até de uma coisa que eu acho muito difícil. Eu lembrava-me muitas vezes isso no governo, ao fim do dia, ao fim de muitas horas, e imagino que o Rui faça a mesma pergunta. Quando a pessoa está em funções de responsabilidade e trabalha ali 12 horas sem almoçar nem jantar, muitas vezes, quantas horas são dedicadas ao essencial e quantas são dedicadas ao urgente? É que o principal e o acessório ainda há um código que nos permite distinguir. O problema é a invasão do urgente, que deixa muito pouco espaço ao essencial. Dito isto, eu acho que para onde é que eu queria chegar? É que a Europa discute muito pouco os seus problemas essenciais. Discute muito problemas, epifenómenos, coisas sentimentais, discute e está muito desconfortável com as discussões essenciais. E a primeira delas, era isso que eu queria aqui chegar, é que a Europa tem um pavoroso inverno demográfico. E quem quer... Pior que a Europa, só a Rússia, que é uma parte que numa das suas fronteiras é europeia. Só para terem uma noção, enfim, começando por uma coisa mais, que é dura, mas não é a mais dura, em 1950 os europeus eram 22% da população mundial, quando o mundo tinha 2,5 bi de habitantes. Um século depois, em 2050, os europeus serão 8% da população mundial, que entretanto quadruplicou, de 2,5 bi para 9,8 bi. A única transformação, a única troca muito óbvia nesta evolução da população mundial é a troca entre a África e a Europa. A África, os africanos em 1950 eram 9% da população, serão 25% da população em 2050 e serão 35% em 2075. E se quiserem o caso mais extremo, só para não estar a abundar, um dos estudos das Nações Unidas, feito para 2100, no meu caso não estarei certamente cá para testemunhar, mas interessa-me o futuro. Em 2100 haverá mais nigerianos do que europeus e russos juntos. Estamos a falar de uma só nação da África, que terá cerca de 700 milhões de habitantes. E a Europa terá perdido, nessa altura, 120 milhões de habitantes. A Rússia ainda mais. Eu lembro perfeitamente, quando nós éramos crianças, os russos eram 180 milhões. Hoje, apenas chegam a 130. Sendo que a Rússia não tem sequer imigração, porque as pessoas não imigram para um sítio tão frio.
É verdade, as coisas são... Não será apenas por isso, mas é também por isso. E eu daqui gostava de chamar a atenção. Agora imaginem, nós que fazemos manifestações pelo modelo social europeu, que damos lições de moral ao mundo inteiro por causa do modelo social europeu, o modelo social europeu depende, na sua sustentabilidade, de haver ativos suficientes que financiam os inativos do sistema. Ora, nós vamos ter um problema para gerir que não tem a ver com direita nem com esquerda, não tem a ver com modernidade nem reação, tem a ver com uma coisa muito simples, que é matemática. Nós vamos ter cada vez menos ativos para financiar cada vez mais reformados, que viverão, felizmente, cada vez mais anos, que terão muito mais consumos de saúde prolongadamente e, pequeno detalhe, para os mais novos que aqui estão, os reformados da amanhã, se nada for feito, terão uma taxa de substituição da sua pensão inferior àquela que existe hoje. Porque, como o nosso sistema é de repartição, e, portanto, quem está a trabalhar hoje está a pagar quem está reformado hoje, não é um sistema com um pilar de capitalização em que cada um possa individualizar uma parcela do seu desconto para poder proteger uma parcela da sua pensão. Como nós vivemos nesta ficção, vamos ter, repito, cada vez menos ativos para financiar cada vez mais reformados, que se reformam, que viverão muito mais anos e terão, a partir de certa altura, menor rendimento para pagar mais custos. Como qualquer pessoa sensata percebe, nós estamos a dirigir-nos contra uma montanha. E as taxas de fertilidade não se alteram. A senhora Merkel arruinou a sua carreira política por causa da questão dos refugiados. E ao fim de 12 anos de mandato conseguiu subir 0,2 a taxa de fertilidade da Alemanha, que é uma das mais catastróficas da Europa, como a portuguesa ou a espanhola. Eu queria deixar, para o primeiro ponto, eu queria deixar apenas esta reflexão. Aquilo que levou que, em 1960, o primeiro filho nascesse com a mãe com 20 anos e hoje nasça com 30. E aquilo que leva a que hoje o primeiro filho seja, em 50% dos casos, o último. São coisas que não se mudam nem por decreto, nem de hoje para amanhã, e cuja repressão tendencial demorará muito tempo a conseguir produzir resultados. De onde, eu queria apenas dizer-vos uma primeira coisa heterodoxa para face ao que é dominante hoje em dia, nós precisamos de migrações. Nós, Europa, em particular. E quem vos disser que é válida ou verdadeira um cenário de imigração zero, está certamente a faltar à verdade. Nós temos duas escolhas. Ou escolhemos, desculpem a redundância, a imigração de que precisamos, ou somos escolhidos pela imigração de que precisamos e pela que não precisamos, e em parte da sociedade europeia não quer. Portanto, é isto. Nós, como sabe, demografia é um tema absolutamente ausente do debate público. E a questão das migrações está tomada por dois extremos, ambos fraudulentos intelectualmente e muito irresponsáveis para quem pensa no futuro. O extremo de que os Estados podem aceitar ser tomados por vagas organizadas de imigração irregular, não há nenhum Estado de direito que possa aceitar vagas sucessivas de imigração irregular, para isso é que existe imigração regular e regulada, e o outro extremo que diz não às migrações por princípio e às vezes por preconceito. E essas duas posições estão erradas e conduzem a Europa a um muro. Nós estamos com uma taxa, a nossa taxa de renovação das gerações é de 1,4, o mínimo para renovar gerações é 2. Portanto, nós precisamos de selecionar
as migrações de que precisamos. E se não quisermos discutir o assunto, ficamos nas mãos ou de utopistas ou de populistas que nos conduzem para um caminho muito estreito. Era isto que eu queria começar por dizer, que não é propriamente a coisa mais popular dizer hoje na Europa, embora eu, a seguir a ver o que o Rui pensa deste problema e deste fenómeno, tinha uma coisa para acrescentar que tem um bocadinho de esperança. Que eu acho que a questão das migrações não é bem a questão das migrações, é outra e já lá. Bom, sobre a Europa. A primeira coisa é o declínio da Europa. O declínio da Europa começa depois da Europa ter tido uma guerra civil durante 31 anos, entre 1914 e 1945. Tudo aquilo que era o sustentáculo da Europa, nomeadamente a sua relação colonial, acaba nesse momento. É evidente que Portugal resistiu um pouco mais tempo. Mas a partir de 1945 parecia óbvio aos que pensavam em Europa que, de facto, a Europa, as guerras civis tinham levado a que a Europa perdesse a predominância. Quando os americanos nos vieram ajudar nas praias da Normandia e também através da Península Italiana, esse era o princípio do fim de uma Europa que, depois de dois conflitos mundiais, em que a Europa se dilapidou, ela estava mais ou menos condenada. E, de facto, os pais da Europa, e talvez aqui, voltamos aqui ao Winston Churchill, e vale a pena, bem sei que não é uma figura muito simpática, mas se quiserem ler alguma coisa, leiam o livro do Boris Johnson sobre Winston Churchill. Vale a pena mesmo ler. Foi a coisa melhor que o senhor fez até agora. Leiam, está aí nas chama-se o Fator W. Exato, Fator W. Não deixem de ler. Ele imagina que a Europa só é possível através de uma pacificação das lutas continentais. Ele, no fundo, quase que diz, não é a Inglaterra que é muito importante, é a França e a Alemanha, e é por aqui que isto vai começar. E diz isto na Suíça, ainda por cima num país neutral. É muito importante percebermos isto. E, de facto, esta Europa que foi sendo construída, ela, durante muito tempo, as coisas pareceram caminhar a uma velocidade razoável. Tudo isto, de alguma maneira, se introduziu depois aqui alguns fatores aceleradores, que eu deixo também à consideração do Paulo, e um deles foi o alargamento a leste, com o fim do Império Soviético, que é um dénouement pacífico. Reparem, o fim do Império Soviético é um bocado um 25 de Abril. Aquilo correu bem. De repente, houve uns senhores que resolveram destruir o muro, eu meti-me no avião, fui ver como é que estava a acontecer em Berlim, de repente tudo aquilo desmoronou. E subitamente, mais uma vez aí, a Europa não foi capaz de compreender como é que devia mudar as velocidades. E talvez impelido por esses países que, subitamente, aquilo que eles pretendiam, o que era? Eles pretendiam que não ficar debaixo da tutela do urso russo e queriam muito rapidamente juntar-se a alguma coisa. E confundiu-se aqui segurança e defesa com um modelo de uma União Europeia, de uma Comunidade Económica Europeia, que não estava claramente preparada para ir além. E os alemães tentaram, no meio disto tudo, jogar os seus interesses. E, portanto, eu acho que esta é a segunda crise que nós estamos a ver. Essa é a primeira crise e nós hoje estamos a ver uma crise que resulta em larga medida disso. E porquê? Porque no meio disto tudo há aqueles povos, e nós somos desses, que somos claramente europeístas e não temos esse receio, e os outros que se juntaram a esta família por um interesse securitário que não tem a ver com um interesse identitário. Se nós formos hoje à Polónia, e eu já fui, encontraremos uma elite polaca a quem o interesse da União Europeia é um interesse de aproveitamento. Bem, sei que nós também gostamos de receber uns fundos europeus, mas para nós, apesar de tudo, nós somos muito mais europeus. Porque já andávamos nisto há algum tempo, enquanto eles não estavam. Para eles nós fomos o fator libertário, ou seja, a forma como eles se libertaram de um jugo, de um império totalitário, do Império Soviético, e por isso criamos aqui uma fronteira. Mas, ao mesmo tempo, o que é que nós, a meu ver, fizemos mal? Uma das coisas que nós fizemos mal foi, em determinada altura, com a aceleração deste processo, nós passamos soberania para... Nós exportamos a nossa soberania. A entrada de Portugal no euro é talvez o caso mais evidente.
das pessoas, nós não fomos ouvidos, nenhuma das senhoras ou dos senhores aqui presentes foi ouvida sobre esta matéria, e no dia seguinte nós percebemos que o café que custava 20 escudos passou a custar 20 cêntimos, por acaso era o dobro, não sei se lembram desse momento. Eu ainda faço contas Eu também faço em contas contos, em escudos. sobretudo Dois contos em também eu. Ao que tenho eu Divido que por não 5. tenho. Claro, 20 mas é por verdade. 5. Para dar valor ao dinheiro. Nós naquele momento, e depois acreditamos em coisas estranhas, acreditamos que subitamente com isso tudo iria ser ótimo, não iríamos ter inflação, porque acreditávamos que isto ia ser dominado pelos alemães. Os alemães têm horror à inflação, não sei se sabem porquê. A Alemanha, o Hitler toma conta da Alemanha por causa da inflação. E, portanto, para os alemães, o maior medo que eles têm, o angst alemão, os alemães têm muito mais medo da inflação do que têm do desemprego ou da guerra. E, portanto, nós entramos num modelo que era feito para aquilo. Só que, ao mesmo tempo, continuamos a governar os nossos países como se houvesse inflação, nomeadamente pagando mais aos funcionários públicos todos os anos. Ou seja, tentando aquela coisa incrível, que era ter inflação nos salários e na nossa capacidade de endividamento e não tendo inflação na moeda. E as coisas aconteceram como aconteceram. E, por outro lado, depois houve um momento em que os líderes europeus fizeram um jogo perigosíssimo. Qual foi o jogo perigoso? Muitas das normas, os normativos europeus, foram impostos pelos Estados. Fomos nós que dissemos à Europa, imponham lá estas regras. Quando as coisas corriam bem, durante anos, dizíamos, era bem por causa da nossa governação. Quando as coisas corriam mal, dizíamos, era por causa da Europa. Ou seja, criou-se na opinião pública esta, se quiser, é quase uma dislexia. De facto, os governantes gabavam-se ou prometiam fazer coisas de uma soberania que já não tinham, que quando corriam bem diziam, fomos nós. Era um bocado como aquele treinador brasileiro que dizia, eu ganhei, nós empatamos, eles, os jogadores, perderam. E nós fizemos isto com a Europa. E isto foi feito sucessivamente. Foi feito sucessivamente. E, portanto, nós fomos, os nossos governantes, tendo perdido, de facto, grande parte das funções soberanas que tinham, nomeadamente sobre a moeda, que, como compreendem, é uma coisa de uma enorme importância, tiveram esta atitude disléxica. E isto funciona durante algum tempo. Como todas as mentiras funcionam sempre há algum tempo. Mas há sempre um momento em que depois somos confrontados com a mentira. E o que é que sucede? Sucede que o cidadão, de repente, começa a olhar, não conseguimos, ao fim e ao cabo, desenvolver, e já devíamos ter desenvolvido o quê? Patriotismo europeu. Eu não lhe chamo um nacionalismo europeu. Nós não fomos capazes de desenvolver um patriotismo europeu. Eu, falando já há uns anos, que ele já morreu há uns anos, com um professor universitário que eu tive, por acaso era alemão, e ele dizia que o grande problema da Europa é que esta Europa foi construída na base da paz. O que está bem, mas uma construção na base da paz tem que estar preparada para que os seus cidadãos o defendam num momento de guerra. Ou seja, ele dizia, quantos portugueses, e ele dizia-me a mim, dos alemães eu sei, serão capazes de lutar pegando na bandeira da Europa? E este problema foi-se sucedendo até que, subitamente, os cidadãos foram confrontados com algumas coisas que já vinham de 1945 e não estavam preparados. É que nós já não somos, de facto, a potência dominante. A Europa não é a potência dominante. E não é pela razão que o Paulo explicou tão bem, que eu me abstenho de repetir. Não somos por um conjunto de coisas, mas também porque não somos em número suficiente. Não somos em número suficiente. E depois, ao mesmo tempo, parecemos ter esquecido aquilo que são os pilares, daquilo que é a cultura europeia. Os pilares da cultura europeia são três. É Atenas, Jerusalém e Roma. Não vale a pena nós pensarmos fora disso. O pensamento dominante hoje na Europa, através de um conjunto de movimentos que nós vemos montados, que são os que crescem nas últimas eleições, estão fora deste pensamento. Estão completamente. Ou seja, deste triângulo. Um triângulo que dura, pelo menos desde a reconstrução da Europa pós-queda do Império Romano, resulta, e de repente, nós temos um conjunto de forças que se vão acumulando e que vão crescendo aqui e ali, que dominam as redes sociais, que dominam a comunicação social, que dominam
outra coisa que terrível, que é, hoje em dia, é aquilo a que chamamos, antigamente dizia-se havia o politicamente correto, hoje já não há politicamente correto. É Hoje um já insuportavelmente há correto. uma coisa insuportavelmente correta. Aqueles que acompanham o meu Facebook, e tenho aqui alguns, sabem que eu de vez em quando, de propósito, sou politicamente incorreto e respondo. Parece que nós, os políticos, os atores, todos nós, podemos ser insultados e confrontados, mas nunca podemos responder nada. Ou seja, é como se nós fôssemos o saco de boxe. Estão a ver aquele saco que o boxer vai lá e dá os murros? Parece mal que nós possamos reagir. Mas nunca sai do sítio. Não, o saco fica sempre na mesma. O saco fica sempre na mesma. E, portanto, vocês estão a Normalmente ver. é a mão que fica magoada. Depois temos um problema demográfico, e aqui acompanho o Paulo completamente, eu não tenho medo nenhum das migrações desde que nós as organizemos. Porquê? Porque quando os impérios estão a chegar ao fim, os impérios sobrevivem através das migrações. É verdade que os bárbaros vieram por aí fora. Nós somos os filhos dos bárbaros que vieram por aí fora no confim do Império Romano, que começou a decair e subitamente, o que é que eles adotaram? Adotaram rapidamente os hábitos dos romanos. Os visigodos chegaram a Portugal e não viveram muito diferente do que os romanos cá tinham vivido. Era melhor, de facto, se nós fôssemos capazes de organizar. Isto é mais importante para quem? Para Portugal. Porquê? Nós estamos na fronteira. A capital de Marrocos é a capital mais próxima de Lisboa. 55 minutos. 55 minutos. É mais próximo do que Madrid. E, no entanto, nós, portugueses, que ainda por cima devíamos ter esta visão, e devíamos ter uma visão geoestratégica, os portugueses sempre tiveram visão geoestratégica. O melhor geoestratega do mundo, para mim, foi português. Foi o Mouzinho de Albuquerque. E nós não somos capazes de compreender que, mais do que sermos atlantistas, que neste momento não vale assim muito a pena, porque quem está do lado de lá não quer saber de nós para nada, porque está virado para outro oceano a seguir, está virado para o Pacífico, que é onde ele acha que isto se vai jogar. Nós, aquilo que queremos é ser os últimos atlantistas. E, ao mesmo tempo, não defendemos o argumento daquilo que é a relação com a África. E a África, por tudo aquilo que o Paulo diz, tem todas as razões para ser aquilo que nós precisamos. Vejam bem, as migrações desordenadas de africanos, que depois têm um custo extraordinário, porque cada um desses imigrantes que chega à Alemanha, e a Sra. Merkel depois perde eleições, porque ela, no fundo, tem uma visão, e tem a visão que um alemão deve ter, os alemães têm a obrigação, eles sentem essa culpa. Mas já pensaram, por cada um daqueles migrantes, já imaginaram o que é que podia ter sido o investimento em África, onde nós não temos sido capazes de fazer, de fixar pessoas e de os trazer. E nós, os portugueses, somos seguramente aqueles que temos, por um lado, uma responsabilidade histórica e também uma afinidade, e devíamos fazê-lo. E nós temos permanentemente estado fora disto. E depois vemos com umas coisas, a língua, o dia de Camões, as comunidades, não sei o quê, e fazem-se umas coisas em Cabo Verde. Mas não era isso. Ou seja, a Europa devia olhar. Quando nós olhamos para o mundo, se calhar temos que voltar a olhar para o mundo, não de acordo com os paralelos, mas de acordo com os meridianos, e perceber que a África é o nosso sul. Da mesma maneira que os americanos sabem fazê-lo tão bem. Os americanos olham claramente para a América Latina com essa relação. Ainda que de vez em quando tenham estes momentos de tensão, como há com o México, mas para os americanos é aquilo que é normal. Os americanos não estão presentes em África. Se vocês forem à África, quem é que lá está? Estão os indianos e os chineses. Nós estamos fora. E também aqui eu acho que a Europa podia dar este passo e devia dar este passo, até por uma outra razão. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, em termos culturais, eles são muito mais próximos de nós, principalmente nos valores e na admiração, do que dos chineses. Se vocês forem a alguns países africanos, a Zâmbia, por exemplo, é um país absolutamente impressionante, é um país do centro, que faz fronteira com Angola, portanto, mas no centro da África. Hoje em dia, quem domina a Zâmbia são os chineses. Mas se vocês lá chegarem, percebem que as afinidades que eles têm, a não ser os telemóveis, porque esses são da Huawei ou são daquelas terceiras dimensões, mas, de facto, para eles, é a Europa que continua a funcionar, a Europa que continua a ser. E isso também se faz, desculpem eu puxar a brasa à sardinha habitual, pela cultura. Porquê? Porquê é que a cultura é tão importante? Porque a única área relevante em que os europeus ainda têm uma margem de manobra ou uma vantagem competitiva é onde? É na cultura. Por causa do seu património e, apesar de tudo, pela nossa tolerância cultural. E essa era o que nós devíamos procurar neste momento basear-nos, porque se nós formos para o resto, para o digital, para as matérias-primas, não temos.
acresce que a África pode nos resolver uma coisa. Nós dificilmente podemos manter, com o inverno demográfico que temos, a política agrícola comum dificilmente a podemos manter, ou então vamos manter apenas umas coisas em França que são girassóis. Mas a África era exatamente onde nós devíamos estar a olhar, porque aí sim poderíamos ter... Food supplier. O food supply. Que quem está neste momento a raptar são os chineses. E, portanto, é preciso que nós acreditemos. E quando nós falamos com os nossos filhos, nós percebemos que os nossos filhos têm, apesar de tudo, uma visão... Eles são muito mais europeus do que nós. Os mais jovens que estão aqui são mais europeus do que a minha geração. Mas ainda vai ser a minha geração que vai governar isto há algum tempo. E, portanto, o Paulo não gosta de revoluções. Eu gosto um bocado de revolução. Gosto um bocado das revoluções. Sou mais revolucionário do que o Paulo. Eu acho que a revolução tem que ser... se quiserem, a nossa geração Erasmus perceber que é este o futuro, que o futuro está a sul e que o futuro não está a norte. E com jeitinho, depois, se tivermos tempo, falamos sobre a Rússia. Mas atenção, eu acho que o Erasmus é o progresso, não é a revolução. Esse é que é o... Eu tenho que esclarecer só este pequeno detalhe. Havíamos de ter uma discussão, uma discordância semântica. Mas a única coisa que acho sobre as revoluções em geral, uma é uma coisa que a Revolução Francesa nos ensinou a todos, que é a revolução devora os seus próprios filhos. E aquilo que, do ponto de vista de princípio, eu prefiro 1000 vezes a reforma à revolução, embora conceda que as revoluções só acontecem quando as reformas falham todas, normalmente. Mas há um princípio nas revoluções que me deixa sempre inquieto. As revoluções partem do princípio que o mundo começa naquele dia e que o passado não existe. E eu acho que a história é muito importante para compreender a vida dos povos e as suas constantes. Eu dou-vos o exemplo. Durante décadas quis fazer da Jugoslávia a Jugoslávia. Quando a União Soviética ruiu e a Jugoslávia já não fazia sentido, destapou-se a panela e apareceram todas as entidades nacionais que já existiam na Jugoslávia antes da Jugoslávia existir, os croatas, os sérvios, os bósnios, por aí fora. E, portanto, as constantes identitárias e nacionais são mais importantes do que muitas vezes as tecnocracias pensam, e as revoluções, como partem do princípio que a história começa ali, tendem a cometer erros grandes. Pronto, é só o meu... Há sempre coisas do passado que são aproveitáveis e que são melhoráveis e que são reformáveis. Deitar fora o passado todo é deitar uma parte da herança cultural e do legado que os povos têm e que fazem das nações o que são. Mas isto é uma mera discussão semântica, vamos dar ao mesmo sítio. Queria chamar a vossa atenção, primeiro, para o... Eu há bocadinho falei do Churchill e do De Gaulle, podia ter acrescentado o Adenauer ou o chanceler Kohl, ou o último grande chanceler social-democrata no sentido europeu de centro-esquerda, o chanceler Schmidt. Aquilo que me faz impressão, pode ser que nós estejamos todos enganados e seja um problema de, não sei se de miopia, se de astigmatismo político, mas é assim. Vocês pressentem em algum líder europeu atual aquele sentimento que se pode ter no princípio e que um dia a história confirmará: esta pessoa, esta mulher ou este homem vão fazer história e vão mudar alguma coisa no sentido e no destino da Europa? Eu não consigo, mas pode ser problema meu. E acho que isso também tem a ver com a tal abreviação do tempo político, que é uma coisa que impede, quer dizer, não há nada de importante que se faça que não custe muito a fazer e que não precise de tempo para se fazer. O meu ponto de esperança sobre... Eu vou passar só por aqui para ir depois ao ponto do Rui, que tocou 2 pontos que para mim são relevantes. E é isto. Se a Europa tiver uma hostilidade de princípio às migrações, virou esquizofrénica, com toda a franqueza. Porque com aquilo que eu vos disse e poderia desenvolver em matéria de demografia e suas consequências,
A Europa vai precisar de ter uma política de migrações, escolhendo-a, e, em vez de deixar a arbitrariedade e a irregularidade, escolhê-la. Mas eu tenho a esperança, não no caso português, graças a Deus, tudo isto, repito, nos passa consideravelmente ao lado por umas centenas de quilómetros. É uma coisa extraordinária da nossa circunstância geográfica. Eu tenho esperança que aquilo que se instalou solidamente em países como França, Alemanha, Países Baixos e Bélgica, para não citar outros, mas estes são os 4 principais, não tem a ver com as migrações, tem a ver com o Islão. E esse é o understatement de uma questão que a Europa já se recusa a discutir a epiderme, que é a consequência demográfica. E então discutir a substância é ainda mais difícil. Eu estou convencido que aquilo que leva à ascensão, que já é muito sólida para ser um facto precário, da extrema-direita e da sua conversão em voto secular, que tinha sido sempre uma tradição da esquerda. Hoje em dia, a Frente Nacional representa o voto secular contra a islamização. É bom que as pessoas tenham a noção disto, que é o que acontece na Europa. E eu acho, com toda a fraqueza, que há 2 meses saiu um livrinho em França que causou uma grande comoção. Uma comoção silenciosa. De um homem respeitadíssimo, que é uma espécie de diretor do Port Data francês, do Instituto Francês de Opinião Pública, que se chama L'Archipel Français, que é um retrato sobre a França de hoje, o que é que acontece nos casamentos, quantos casamentos há fora da igreja, quantos filhos há dos vários casamentos, uma série de factos, evolução sociológica de França. E chega-se a um capítulo sobre os nomes dos franceses. E os franceses descobriram recentemente que 19% dos bebés nascidos em 2018 em França têm primeiros nomes, prénom árabe-islâmico. Ou dito de uma forma simplificada, chamam-se Ahmed, Mohamed, Anwar, etc, etc. 19%. O que significa, como média, chama-se... Ele é um sociólogo respeitadíssimo e, aliás, explica que isto começou a acontecer a seguir à Guerra da Argélia e depois tem um momento em que, curiosamente, como quase sempre aconteceu, o presidente dos Estados Unidos que mais latinos legalizou chama-se Ronald Reagan. Para grande e não dissimulada vergonha dos democratas, foi um republicano que mais legalizou latinos e, by the way, o que mais deportou latinos chama-se Bill Clinton. É uma coisa que não vos é dita pela imprensa europeia, porque deixou de procurar a verdade e tem uma opinião facciosa antes das coisas acontecerem. Antes das coisas acontecerem já tem um preconceito sobre elas. E o que eu digo é que o debate que eu acho que está por fazer acontece o mesmo com as... O momento em que se dá o primeiro salto é quando o presidente Giscard d'Estaing, um presidente conservador, moderado, decide a reunificação familiar, aceitar a reunificação familiar e, portanto, por cada um vieram mais 2 ou vieram mais. É, aliás, um dos fatores que leva a que hoje, na geometria das migrações, quando, por exemplo, Marrocos, que é uma plataforma, não é uma origem, é uma plataforma de passagem, quando os migrantes saltam para a Espanha, para a Andaluzia, não viram para o Ocidente, como sabem, e o objetivo que têm também não ficam na Andaluzia, é chegar aos Pirineus, saltar para a França e depois para a Alemanha. Porquê? Antes de tudo mais, porque é onde têm parentes. Ao contrário do que se diz, a imigração não é um ato isolado. É onde têm parentes
e onde há uma percepção de melhores ajudas sociais relativamente a situações desfavorecidas. Portanto, a primeira coisa que eu... E esta discussão, é que eu prefiro ter a discussão sobre a relação com o Islão do que olhar para uma Europa que não percebe que precisa de migrações. Porque essa é que eu acho que é... Quer dizer, com toda a franqueza, isto é uma... Nós vamos a caminho de um muro se não tivermos cuidado. A questão do Islão é muito difícil de abordar, porque a questão do Islão põe-se desta maneira. E eu vou-vos dar um exemplo. Alguma vez houve um problema sério, desagradável, em Portugal com a imigração africana dos antigos países de expressão portuguesa ou com a imigração brasileira? Ou dou-vos um caso mais evidente ainda. Há algum problema em Espanha grave com a imigração do Equador, da Colômbia, mesmo da Venezuela, que foi muito grande? Não. São imigrações culturalmente próximas. A questão da relação com o Islão é uma questão que é muito perturbante, porque, sendo o Islão uma das grandes religiões do mundo, o Rui tem toda a razão, evidentemente, a Europa... Lembrem-se que a Europa morreu de vergonha de dizer, num preâmbulo, que era a herdeira da civilização judaico-cristã. Morreram de vergonha. Não é? Porque na Europa não se pode usar o nome de Deus num discurso, porque cai-lhes o mundo em cima. Não é? Não há nenhum discurso americano que não termine com God bless America, seja ele de esquerda, seja ele de centro ou de direita, ou apenas americano. Mas na Europa não, estamos completamente submetidos a esta coisa do que não podemos dizer, do que não podemos pensar. E então eu acho que o problema se põe, é muito difícil, porque chama-se a atenção que quando os Ahmed e os Mohammed nascem em França já são cidadãos franceses, como é evidente. Não é? E o problema é este. Deve haver um mínimo ético comum que define o que é ser europeu e que quem procura a Europa e quer contribuir para uma melhor vida e para a prosperidade da Europa e deve ser remunerado justamente por isso. Deve haver um mínimo ético comum entre europeus, que signifique que quem vem procurar a Europa tem que aceitar a lealdade a um conjunto de princípios, sim ou não? Ou nós temos uma posição de neutralidade valorativa relativamente à procura da Europa, ou seja, a procura da Europa é indiferenciada e não implica... É que isto é muito mais sério do que se pensa, porque é absolutamente natural, num setor do Islão, considerar a Sharia uma lei superior à Constituição de um país ou à lei de um país. Ora, eu acho que nós alguns séculos levámos na Europa a respeitar a mulher, por exemplo, a não usar uma tribuna religiosa ou um púlpito para promover a violência, a não perseguir ninguém pela sua fé. Temos muito sangue derramado na Europa por causa destes assuntos. Em nome do acolhimento indiferenciado, recuamos nestes valores? Aceitamos recuar nestes valores? Este tema é muito... Porque é muito dividoso que os europeus sejam capazes de se entender sobre 5 ou 6 princípios que devem ser aceitos por quem procura a Europa. Qualquer trabalhador que vá para a Arábia Saudita não vai levar os valores europeus para a Arábia Saudita porque acaba devolvido. Bom, portanto, queria chamar a atenção. Pode ser que este tema na Europa seja não o da hostilidade às migrações, mas o da relação com o Islão. Ambos, há uma espécie de, como é que eu ia dizer, de acordo de gaveta para que não se fale no assunto. Pronto. O que eu queria deixar ao Rui como reflexão era só isto. Se alguém pode perceber a África, são os europeus. E são os europeus do Sul. Não peçam a um sueco para entender nem a Zâmbia, nem a Etiópia, nem... Não, as coisas são o que são. Cada um sabe, eles saberão melhor o que é a Rússia do que nós. Temos uma versão literária do que é a Rússia, uma versão da pintura, dos escritores, etc., da história. Mas África, os americanos desertaram da África. E não foi com este presidente, já tinha sido com o anterior. Este só confirma. E os chineses estão em África de acordo com aquilo que eles chamam de cooperação Sul-Sul, que é uma cooperação que não põe questões difíceis aos governos que a aceitam.
Ou seja, não exige transparência de contas, não exige accountability, não exige uma série de coisas. Não põe questões políticas, não é preciso que seja um regime democrático, etc. Isso. Mas, como sabem, os chineses estão no extremo oposto do ponto de vista, quando viajam para o exterior, daquilo que os portugueses fizeram quando fizeram em África. Os portugueses misturaram-se em África. Nem todos os europeus o fizeram. Nenhum chinês o faz. Há uma Chinatown em cada lugar da África. Segunda coisa, não fazem esforço por aprender nem a língua nem a cultura local. Isto para povos que tenham aprendido a conviver com os portugueses, mesmo em momentos muito duros, é verdadeiramente estranho. Portanto, a Europa devia ter... Há uma política inglesa para a África, há uma política francesa para a África, há uma política portuguesa para a África, com mais ou com menos meios, é evidente. Devia haver, entre aqueles que melhor conhecem a África, e eu vou acrescentar aqui os italianos com a Líbia. A Líbia foi 2 vezes foi parte do Império Romano e parte do Império de Mussolini. E os italianos, isso eu lembro muito bem, foram os únicos que disseram a verdade aos americanos, aos ingleses e aos franceses naquela desastrada intervenção na Líbia. Nunca mais me esqueço. Vocês vão destruir um Estado que nunca existiu. E foi o que aconteceu. E há poucos povos na Europa que conhecem bem a África, e Portugal está entre eles. E esses deviam gastar muito mais tempo a definir uma estratégia europeia para a África. Porque em globalização não há espaços vazios. O espaço que os americanos deixam vazio há de ser ocupado por alguém. E é preferível ser ocupado por ocidentais e por europeus do que pelos asiáticos, cujos limites na política de cooperação, atenção, eu acho que ainda têm por onde ser desenvolvidos, mas atenção que também começa a haver muitas críticas sobre a horrível gestão das dívidas a que os africanos são obrigados por uma certa forma de cooperação, no caso da China. Bom, o último ponto, que é uma heterodoxia que eu vos queria dizer, que é, vocês acham que a Rússia, eu queria perguntar-vos, eu pergunto isto aos meus alunos sempre, e estou à vontade para aceitar qualquer resposta. Vocês acham que o que existe em Moscou é a Rússia ou é a União Soviética? É que para nós pensarmos na nossa relação com a Rússia, ou com Moscou, o que vocês quiserem, nós temos que saber separar as duas coisas. A União Soviética é uma experiência horrível de 70 anos, que é um intervalo na história da Rússia. O que existe em Moscou hoje em dia é a Rússia eterna, que tem mais de 1000 anos, que toda a vida foi ortodoxa, centralizada e imperial, se lhe derem os meios para ser. Eu tenho até um amigo meu muito mais conservador do que eu, que diz que é a última fronteira da cristandade. Também acho um bocado pessimista. Mas objetivamente, para terminar, nós temos que... os europeus são bastante mais sofisticados quanto ao conhecimento da história do que os americanos, embora os americanos sejam infinitamente mais bravos pela sua bandeira hoje em dia do que os europeus pelas suas. Mas com toda a franqueza, a nossa relação, a Rússia já não é a União Soviética, já não existe o Pacto de Varsóvia. Sim, são o país com mais ogivas nucleares e, do ponto de vista do nuclear, são ainda muito relevantes, mas não são um projeto global que ameace a vida do Ocidente. Os americanos só descobriram isto há 3 anos. Estavam convencidos que o problema ainda era a Rússia, quando evidentemente o problema é a China. Eu acho que nós temos que ter esta noção. Há coisas em que nós nos podemos entender com os russos, por exemplo, quanto a terrorismo fundamentalista, porque eles o têm dentro e na sua fronteira. Há outras em que nunca nos entenderemos, nós não achamos que se deva andar pelos países a distribuir venenos para matar pessoas, nos restaurantes. E há outras em que podemos cooperar, ou seja, eu acho que para nós termos, é uma das nossas fronteiras. Vocês não se esqueçam que a Rússia tem 90 nacionalidades lá dentro. Como é que a Rússia há de ser democrática com 90 nacionalidades lá dentro? Portanto, eu gostava só de deixar esta palavra, o Rui mencionou, eu acho que a África, se nós não tivermos uma política para a África,
vamos sofrer a consequência dessa ausência de política. E com a Rússia nós não temos que ter nem a russofobia de 80% do establishment político americano, que até há 3 anos achava que a Rússia continuava a ser o problema e não distinguia a Rússia da União Soviética. E nós é que temos a Rússia como vizinho. E, portanto, há coisas em que nos podemos entender e há coisas em que não nos podemos entender. Pronto, era só para... Peço desculpa, e talvez irmos à economia, que eu acho que é a coisa mais dolorosa. Eu acho que a economia é o que acaba por ser menos interessante. Talvez este tema que estamos a abordar seja mais interessante. Eu lembro o seguinte, quando houve o ataque às Torres Gêmeas e os americanos precisaram de resolver alguns problemas no Afeganistão, os russos foram de uma extraordinária solidariedade e sentiram-se traídos a seguir, quando confrontados com um gravíssimo problema na Chechênia, foram objetivamente traídos pelos americanos. E, portanto, nós não nos podemos esquecer, evidentemente, que qualquer de nós, penso eu, simpatiza, por tradição, mais com os americanos do que com os russos, porque a nossa cultura é, durante muitos anos, e ainda hoje, desde o cinema, a música, isto e aquilo, tem mais a ver com os americanos do que com os russos. Eu não sei se já foram à Rússia, não falem em São Petersburgo, São Petersburgo não é a Rússia, vão à Rússia mesmo. E nós compreendemos uma coisa, e aqui vou lançar aqui um desafio. Se nós de facto entendemos que sem Europa teremos guerra, eu acho que para não termos guerra precisamos da Europa com a Rússia. E acho que é muito mais interessante fazermos isso, até porque os russos têm sabido exatamente funcionar como tamponamento. Eles conseguem fazer o tamponamento que nós não queremos fazer. Por outro lado, não nos podemos esquecer que o problema que temos hoje com o Islão não foi causado pelos russos, nem sequer pela União Soviética. Foi causado basicamente pelos americanos. Se lerem o último livro do Amin Maalouf, que, como sabem, nasceu no Egito e depois viveu no Líbano e hoje em dia é prémio da Academia Francesa, leia o último livro também e ele explica lá bem o que é que aconteceu. Ou seja, no tempo principalmente do Nasser, e não só, mas o Nasser é talvez o potencial máximo desse tempo, os países islâmicos confrontavam-se com 2 movimentos. Um movimento nacionalista, que de facto era um movimento que a União Soviética apoiava, mas que não dominava, não eram países comunistas, a Síria, o Líbano, todos aqueles países que perderam a Guerra dos 6 Dias, se vocês quiserem, todos aqueles países, de alguma maneira, o que é que eles faziam às Irmandades Muçulmanas? Sabem o que é que faziam? Matavam-nos regularmente. Na Universidade do Cairo, mais uma vez por mês, o Nasser chegava lá, pegava num grupo daquela malta e matava-os por alguma razão. Porque ele queria, acima de tudo, ele entendia que o Estado e o nacionalismo se devia sobrepor ao Islão. E porque ele não considerava o Islão uma religião, considerava o Islão política. Aliás, coisa que o Khomeini vem a confirmar. É porque o Islão não pode ser comparado com uma religião. É muito mais do que isso. É, portanto, de facto, tem aqui uma componente política. Aquilo que está a acontecer, felizmente, por um conjunto de circunstâncias, é que, mais uma vez, há algum nacionalismo em países islâmicos que está a surgir. E, mais uma vez, nós estamos a ser forçados a alinhar com os americanos que o que não querem é o nacionalismo nos países islâmicos e preferem sempre o confronto. Neste confronto, preferem sempre acreditar que o Islão há de ser uma coisa tolerante. O Islão não vai ser tolerante dessa forma se se apropriar do poder. E é por isso que vocês veem que os passos que tinham sido dados no Irão, em determinado aspecto, neste momento estão a ser contestados, e eu devo dizer que, sinceramente, eu não acredito que um americano na rua, e estive agora nos Estados Unidos e perguntei para aí a 50 que estavam numa sala e estávamos a ter uma conversa destas. Não encontrei ninguém que tenha medo da ameaça nuclear do Irão. Da mesma maneira que eles não têm medo da ameaça nuclear da Índia ou do Paquistão, ou também já agora de Israel, que também tem armas nucleares, portanto não é o segredo de polichinelo. Mas, ou seja, também aqui, os europeus, e nessa matéria, os russos têm feito um pouco esse caminho. Aquilo que tem acontecido, apesar de tudo, no Médio Oriente, dá-nos algumas esperanças de que eles voltem a ser nacionalistas. Porque eles só vão ser uma coisa ou outra. Ou vão ser totalitaristas, ou vão ter o Islão fundamentalista, ou vão ter que encontrar uma forma de quê?
de nacionalismo. Porque eles, de resto, não têm mais nada. E não têm mais nada porque o Islão não permitiu o desenvolvimento cultural transversal. Portanto, deixo aqui também a ideia que aqui a Europa precisava de se aproximar mais dos russos, que conhecem isto bem, porque têm isto dentro das suas fronteiras. E na periferia. E na periferia. E à volta por todo o lado. E, de facto, se pensarem, aqueles países à volta da Rússia, apesar de tudo, vão funcionando. O Cazaquistão vai funcionando, o Azerbaijão vai funcionando. São países islâmicos, é a maioria islâmica. No entanto, funcionam com uma muito adequada noção de nacionalista. E, portanto, nós devíamos aqui separar-nos claramente desta tendência que os americanos têm defendido e reconhecer que os outros povos também têm direito a ser nacionalistas. Não nos devemos afligir com os nacionalismos dos outros. E nós, por tradição, nós não nos afligimos. Nós, na nossa relação com os países africanos, até a expressão portuguesa, nós achamos bem quando eles são nacionalistas. Então, qual é o problema de nós deixarmos que o nacionalismo... Mas isto tudo tem a ver com o quê? Tem a ver com o medo europeu. Eu bem sei que nós achamos todos, como o Paulo dizia, que já não se pode falar em Deus, já não se pode falar, meu Deus, ou se Deus quiser. Quando eu digo isto, as pessoas ficam muito irritadas. Eu digo muitas vezes, se Deus quiser. Pronto. Mas vejam uma coisa. O Eduardo Lourenço escrevia há uns anos que os europeus chegaram ao cúmulo da felicidade quando acreditaram que não precisavam de Deus, o que Deus deles morreu. O problema é que aqui ao lado estão não sei quantos milhões que estão muito felizes porque acreditam que o Deus deles existe. E, portanto, há aqui qualquer coisa no meio disto tudo que falta. Ou seja, aquilo que aconteceu com o Gaddafi exatamente foi um erro. Porquê? Porque a verdade é que, depois de umas iniciativas dele, naturalmente, se tivesse invadido a Líbia por altura de Lockerbie, então a gente ainda entendia. Claro. A verdade é que ele estava a reconstruir mais uma vez uma forma nacionalista, e o que é facto é que, por causa disso, ele foi destruído. Vejam um país que nós aqui, na proximidade, e que é apenas uma base, é mais nacionalista no mundo árabe. Marrocos tem um rei, tem uma família real e tem uma elite, e nessa matéria não é republicano, não tem nada a ver com isto. Tem a ver, de facto, com ser um país profundamente nacionalista. Foi um país que, perante todas estas ameaças, com os problemas que tem no Saara Ocidental, com os problemas que tem, apesar de tudo, em Ceuta e Melilla, com os problemas de transição com a Argélia, apesar de tudo, se manteve mais ou menos imune e é amigo do Ocidente. E não quer dizer que lá não haja um partido fundamentalista. Até existe. E maioritário até. Maioritário. Primeiro partido. É maioritário. O partido fundamentalista é partido maioritário. Controla, por exemplo, a Câmara de Marrakech, que toda a gente conhece. As senhoras e os senhores vão a Marrakech e sentem essa presença lá. Não sentem. Porque é nacionalista. Aquilo que aconteceu, que está a acontecer na Turquia, a evolução da Turquia, também agora com as eleições em Istambul, o que é que demonstra? Demonstra que um determinado modelo do Erdogan, que tendencialmente fugia exatamente do Estado laico do Atatürk, que constrói um Estado laico à força, e não foi a bem. Foi a enforcar, a matar e a assassinar e assassinar. Que, de facto, a própria Turquia está a tentar reconstruir essa forma de nacionalismo. E esta é a única oportunidade que nós temos. É darmos o direito dos outros serem tão nacionalistas como nós devíamos ser. É melhor isso do que deixar que os outros sejam mais religiosos do que nós somos e tentar-nos impor os seus usos e costumes aqui. Porque não vale a pena nós enganarmos. Nós permitimos tudo aquilo que queremos e não me importa nada permitir. Aflige-me quando aqui não permitirem o que nós somos. Quando há alguém chegar aqui, como já acontece, por exemplo, na Bélgica, em algumas cidades durante o Ramadão, e algumas das senhoras estão aqui na primeira fila, e havia pessoas a dizer, olha, não se importa que ponham um casaco, não tenham os ombros à mostra. Isto acontece em países como a Noruega, acontece em Malines, na Bélgica. E no caso da Bélgica acontece a 3 km de Bruxelas. A 3 km. Em Malines é a 3 Molenbeek. Em Molenbeek a 3 km. A 3 km, durante o Ramadão, as senhoras não podem ter... Agora já não é, já acabou o Ramadão. Mas as senhoras, há um mês atrás, não poderiam andar assim. Em Molenbeek ou estar num espaço público. Mas, em algumas escolas alemãs, aconselham as alunas qual é a forma de vestir. Porque isso ofende os imigrantes. Isso assim é... Eu não estou com isto a dizer que os vamos expulsar, porque isso é impensável.
Não os vamos pôr agora a meter num avião e mandá-los embora. As ideias, isso são argumentos que o Trump pode conseguir com os mexicanos escrever lá no Twitter, mas não vai funcionar. O que nós temos, afinal, é que dar-lhes a eles o sentimento patriótico nacionalista, panárabe, e saber o que é que queremos da e Europa. saber o que é que queremos de nós próprios. Sim. Se queremos viver assim, ou se queremos, de facto, dizer, bom, nós somos fantásticos. Uma última nota muito curta sobre a questão da natalidade. O problema da natalidade, eu vou dizer uma coisa politicamente incorreta, sabem qual é? É o Estado Social. As pessoas, durante gerações, tinham filhos, porque os filhos eram o Estado Social deles. Eram os filhos que iam garantir que as terras que eles tinham haviam de ser tratadas quando eles já não tivessem força para pegar no arado ou para pegar na enxada. Eram os filhos que garantiriam os recursos necessários para que eles sobrevivessem no caso de chegarem à velhice, o que não acontecia sempre. De facto, a grande dificuldade hoje é a articulação entre um Estado Social, que naturalmente todos nós defendemos, e, apesar de tudo, o sentimento das pessoas de que o Estado Social não substitui a regeneração. E isto não é dito. E devia ser dito, isto devia ser explicado às pessoas. E não é dito. E uma segunda coisa que tu conheces melhor que ninguém. A urbanização. Claro. A urbanização, porque as cidades não são feitas para as mesmas famílias. Não são feitas para famílias. As sociedades urbanas. E não é só, e o securitarismo. E até em África. E o securitarismo. Nós éramos 8 filhos e conseguíamos andar com o meu pai e a minha mãe no mesmo carro. Uma pessoa que hoje tenha 4 filhos, a família tem que ter 2 carros para ir para férias. Há qualquer coisa aqui. Mas é verdade, estou a dizer a verdade. Eu tenho um filho que diz, o meu filho tem 2 filhos. E diz, eu assim vivo bem. Se eu tiver 4 filhos, estou absolutamente desgraçado. Tenho que duplicar tudo. Porque as crianças já não podem viver 2 no mesmo quarto, nós vivemos 3. Sim, claro. Porque íamos para a escola à solta num carro. Mas hoje não podemos. Os carros são capazes de ir a 300 km por hora, 250 para fazer as neiras. Mas esta coisa também, se criou um modelo que não é possível. Não é só as cidades, Paulo, é muito mais do que isso. São os hábitos. São os hábitos. Não são os hábitos que propiciavam as pessoas ter família. Não são, já não são. Eu referi as cidades porque o presidente de França, que sofre muitos acidentes, tem muitos acidentes políticos, foi à África. E, claro, olhar para as estatísticas, há uma maneira humanista de olhar para as estatísticas, há uma maneira tecnocrata de olhar para as estatísticas e há uma maneira banca de investimentos de olhar para as estatísticas. O presidente francês era mais ou menos a tributária da última. E chegou à África, horrorizado com as consequências da taxa de fertilidade na África subsaariana, que é 5,4 filhos por mãe, e chegou lá e com aquela ausência, aquela ausência, como vou dizer isto de uma maneira diplomática, com aquela ausência de senso comum que por vezes caracteriza uma certa visão altiva do mundo, chegou ao meio da África e disse que o que eles precisavam era de planeamento familiar e aborto. Tucuro. Foi muito mal recebido, como é evidente. Curiosamente, aquilo eu referi à urbanização, porque o que vai mudar, o que já se começa a perceber que vai mudar aceleradamente o nível, a proporção que tem a demografia em África é a passagem da sociedade rural para uma sociedade urbana. Não é? Hoje em dia, vocês não se esqueçam, o que é ao mesmo tempo uma enorme oportunidade para países como Portugal, para empresas portuguesas. A África vai ter 15 cidades com 15 ou mais milhões de habitantes em 2025. É amanhã. E todos os anos tem mais do que uma cidade nova com mais de 1 milhão. É bom que a Europa vai a caminho de ter 50 anos de idade média. Os africanos têm 15. Todos os anos, em África, se forma uma nova cidade, praticamente em sítio ermo ou desconhecido, com mais... Agora imaginem, energia, housing, transportes, saúde, educação, energia, o que isto significa? Pronto. E, portanto, também não é solução, aquilo que o Rui há bocadinho dizia, também não é solução, nem é inteligente retirar à África as melhores cabeças que eles têm, porque eles vão precisar delas. Portanto, enfim, agora, queria aqui 2 ou 3 pontos que me parecem muito significativos. Um deles, eu costumo dizer sobre a América, mas eu não confundo o Presidente dos Estados Unidos com a América. Eu acho que eu costumo até dizer de uma maneira provocatória que a América... O mundo depende muito mais do Presidente dos Estados Unidos do que os americanos, porque os americanos, a maioria, não vota. E se não vota, é porque não está nem muito incomodado, nem muito cómodo
com o presidente que está. E não votam já há muitos anos. Mais de 50% dos americanos não votam. Nós, hoje em dia, se tivermos um jantar, uma visita, uma reunião, eu faço sempre um desafio, quantos minutos até chegar a palavra Trump? Não há conversa que não passe por Trump. Portanto, o mundo é muito mais dependente, curiosamente, dos Estados Unidos do que os americanos do seu presidente. Isto tem a ver com a força do capitalismo americano, com a independência da sociedade civil americana, com o facto de terem as melhores universidades do mundo, terem um sistema que, sim, é proteção social limitada, mas solidariedade individual esmagadora, como não existe em parte nenhuma, mais nenhuma outra parte do mundo, etc. Mas eu costumo dizer sobre a atual situação da América eu nunca vi a América nem tão dividida, nem tão crispada. E eu costumo dizer, eu sinto-me um infeliz, porque eu entre o Trump e o Me Too só gostava de ter uma vilazinha simpática onde ninguém ofenda ninguém, toda a gente respeite toda a gente, que é uma coisa que hoje em dia é rara na América, infelizmente. Pronto. Mas a grande vantagem das democracias é que o povo dispõe e tira. Pronto. E, portanto, ao contrário de regimes, não. E desde o Ronald Reagan foi o único presidente americano que ainda não bombardeou nenhum país. Isso. É bom termos isso. É bom termos essa noção. Há até umas teorias conspirativas de 50 e 50 anos. Bom, é melhor nem pensar nisso. Mas é bom pensar. Mas são de uma enorme Toda a bravura. gente diz que ele é trigger happy. Não, ele foi um presidente absolutamente extraordinário. A verdade é que até agora... Presidente muito intuitivo e muito bem aconselhado. Esta segunda parte pode estar longe de acontecer nos dias de hoje. Mas eu estava a contar ao Rui que o lado intuitivo dele, vocês sabem onde é que começa a cibersegurança nos Estados Unidos? Começa com uma pergunta simples do Presidente dos Estados Unidos. Vão-lhe apresentar na reunião do Conselho de Segurança Nacional o primeiro data center dos Estados Unidos. Vejam bem, anos 80. Que era, como tudo nessa altura, vocês lembram-se, os computadores, os que ainda se lembrem, eram enormes. Era uma coisa assim alta, que ocupava um canto inteiro da sala. E os generais e os almirantes explicaram a acumulação de informação que estava ali dentro. E o presidente Reagan fez a pergunta mais extraordinária que é: e se alguém roubar isto? Pergunta simples. E o general-chefe ficou paralisado, não soube responder. E pediu-lhe uma reunião 15 dias depois para lhe poder responder com verdade. E é extraordinário, assim começa a ciberpolítica, a política de cibersegurança dos Estados Unidos, é com uma pergunta tão simples e tão intuitiva como esta que o presidente Reagan fez. E o outro exemplo extraordinário, eu estava a dar ali um aperto de mão ao Rui, a importância que tem um aperto de mão, não o nosso, que já é de há muitos anos, mas o presidente Reagan tinha dúvidas, nunca se sabia com o que a CIA e o KGB diziam, quer dizer, entre traidores, dissidentes, escutas, etc. O presidente Reagan via uma tese muito generalizada nos Estados Unidos de que o Brezhnev já não estava vivo. E que os soviéticos, o estavam a manter por incapacidade de gerar uma sucessão. E o Reagan quis à viva força a primeira cimeira com ele, que depois levou aos acordos de Helsínquia, para ter a certeza que ele estava vivo. Não era para mais nada, era para ter a certeza que do outro lado estava um sujeito que estava vivo e, portanto, que ele não estava a ter uma negociação fictícia. E lá foi o Sheikh Hand, onde reparar, o Sheikh Hand é muito dinâmico, muito vivo. Pareceria o nosso presidente. Mas, agora, um detalhe, uma das provas do nosso declínio, uma coisa que o Rui aqui disse, e do risco de não relevância internacional que a Europa está a correr. Eu continuo a achar que a diplomacia do Vaticano é seguramente uma das mais sofisticadas do mundo e aquilo que nós um dia não percebemos, um dia perceberemos. E tenho com a magnífica intercessão do Espírito Santo, houve um momento para mim muito relevante para perceber o mundo. Não foi quando os cardeais escolheram o primeiro Papa não italiano em muitos séculos. Foi quando escolheram o primeiro Papa não europeu. E chamo a vossa atenção, aliás, que nos 60 cardeais criados pelo Santo Padre, a
a larga maioria não é europeia. É asiática, latino-americana e africana. Eu acho que é evidente que a Igreja não pode ser universal se não olhar para a Ásia, para além de que me parece que o futuro está, que o passado da Igreja está na Europa e o futuro da Igreja está fora dela, de momento. A Europa transformou-se num continente que não acredita e, como disse, não é um problema de ser ateu ou agnóstico. Não. É muito mais profundo do que isso. É a ideia de que se vive sem a ideia de Deus. Ponto. Seja ela uma ideia remota, próxima, uma ideia generosa, impositiva, uma ideia que nos organiza. A ideia que nos organiza e que dá sentido às coisas. Não, a Europa tornou-se. Portanto, não se admirem que a Europa vá cultivando fanatismos civis ou laicos de substituição. Mas pronto, dito, é muito difícil, eu acho muito mais fácil o diálogo entre quem acredita entre fés diferentes do que o diálogo entre quem não acredita e quem acredita. Porque há um risco de incomunicação muito grande. Foi das experiências mais extraordinárias da minha vida, que aconteceu este ano, no início deste ano. Foi um convite do Crown Prince do Abu Dhabi para assistir à visita do Santo Padre ao coração do Islão, a centenas de quilómetros de Meca, poucos, de areia. É muito impressionante ter visto que era possível num país islâmico um crucifixo com metros e metros de altura, um estádio cheio de católicos. Não eram só, ao contrário do que se disse, não eram só indianos, nem filipinos, nem como quem tem alguma forma de altivez, não, eram muitos europeus que vivem no Dubai, que trabalham no Dubai. Completamente cheio, num país do Islão, no coração do Islão. Enfim, daquilo que o Rui disse, vejam bem, as coisas estão a chegar a um ponto nessa matéria. Na Alemanha, estão a aconselhar os judeus a não usarem o kepá. Vocês têm a noção do que isto significa num país como a Alemanha? Isto é de uma gravidade que impressiona, que é como quem diz, disfarcem-se, dissimulem-se. Está a ficar perigoso. E não fazem por mal. E não fazem por mal, não. Fazem por, como as autoridades argelinas, para quem tenha visto... Da palavra que marca a Alemanha desde a Segunda Guerra. Desta Segunda Guerra. Uma coisa horrível. Bem, e eu queria terminar dizendo os que do meu lado, porque acho que tem impressão que no Porto as coisas têm hora de começo e hora de fecho, graças a Deus. Gente organizada e bem disposta. Eu queria... Uma das razões pelas quais o Ocidente devia normalizar dentro da concordância e também da discordância, não há nada a fazer, se não há acordo, não há acordo. Vive-se com o desacordo e vive-se com o acordo. Uma das razões pelas quais o Ocidente devia fazer um esforço para normalizar as suas relações com a Rússia é que a Rússia, como disse o Rui, é um fator de contenção da China. São vizinhos. Vocês não se esqueçam de uma coisa, e era com este ponto que eu queria terminar, eu fiz muitas visitas oficiais à China. Portugal viveu momentos dificílimos. Os chineses acreditaram em Portugal mais depressa do que outros, aproveitaram as suas oportunidades, o que ganharam por terem feito melhores propostas. Mas temos a noção do seguinte, eu acho que o único intelectual do Ocidente que não se enganou sobre a China foi um homem que se enganou imenso sobre Portugal. Foi o Dr. Kissinger. O Dr. Kissinger foi o homem que levou... ele enganou-se sobre Portugal porque queria que, quando Portugal esteve à beira de ser um país comunista, numa sociedade que era anticomunista, ele defendia a chamada teoria da vacina, que é, isto está tão perigoso na Europa, a Europa está tão idiota e tão pacifista, entre aspas, que é melhor haver um país da NATO que caia nas garras do comunismo para ser a vacina para os outros. E houve um embaixador americano extraordinário em Portugal, chamado embaixador Carlucci, que eu, aliás, tive a honra de condecorar. Foi o meu último gesto como Ministro da Defesa, porque ele ajudou a democracia em Portugal, como ajudou o Dr. Mário Soares, como ajudou o Dr. Sá Carneiro, como ajudou o CDS, o Dr. Freitas e o engenheiro Amar da Costa, com certeza, como ajudou a Santa Madre Igreja, como ajudaram muitas... E ajudou o Norte, sobretudo. Ajudou o Norte. E
Mas o embaixador Carlucci opôs-se à teoria do Departamento de Estado e disse não, era preciso ajudar os democratas em Portugal, porque Portugal é um país que não tem nada a ver com o comunismo, isto é... Outra coisa é se as Forças Armadas estão infiltradas gravemente pelo Partido Comunista. E triunfou essa tese. Mas o Dr. Kissinger foi quem mandou, foi quem convenceu o Presidente Nixon, o Presidente americano, a ir a Pequim. Nessa altura não se chamava Beijing. Chamava-se Pequim. E a restabelecer as relações com a China. E percebeu, através de um homem extraordinário, eu digo isto em todo o lado do mundo, nós achamos, e bem, que Mikhail Gorbachev, Ronald Reagan, a Sra. Thatcher e o Papa João Paulo II mudaram o mundo. Mudaram metade do mundo. Há um outro senhor, pequenininho, absolutamente extraordinário, que mudou a China, e mudando a China mudou a Ásia, e mudando a Ásia mudou o mundo. Chama-se Deng Xiaoping, que é quase desconhecido no Ocidente. É uma coisa Numa extraordinária. escola portuguesa ninguém sabe. Não sabe quem é Deng Xiaoping, peçam que a gente jogou um jogo aqui, é uma entrada. Uma entrada num restaurante chinês. Não, Um shop sui qualquer. um shop só de qualquer coisa. Bom, mas A pessoa mais importante. é extraordinário. Ele disse, ficou conhecido por duas coisas. Uma é mais conhecida e mantém-se até hoje, foi ele que disse ao Congresso do Partido Comunista Chinês, para justificar as reformas económicas, enriquecer é socialista. Vejam bem o que isto significa. E foi também o homem que disse: a China não precisa de mostrar as suas garras, só precisa de esperar porque o tempo corre a seu favor. Esta segunda parte, eu acho que sofreu um acelerador muito grande com o atual presidente Xi Jinping, cujo pai era ministro de Deng Xiaoping. Ou seja, há um acelerador da ostentação do que a China já conseguiu. Ora, a China, aquilo que eu queria chegar, porque é que eu falei do Dr. Kissinger? Os intelectuais do Ocidente enganaram-se todos sobre a China, excetuando o Dr. Kissinger. O que é que os intelectuais do Ocidente diziam? Bem, se eles liberalizarem a economia, vão ter que liberalizar a política. Até hoje não. Em Hong Kong há um sério problema, mas Hong Kong era uma sociedade muito anglicizada. Só 41% da população de Hong Kong considera-se de Hong Kong e não de mainland China. E, portanto, a primeira coisa não é verdade. Eu cada vez que vou à China, acho que o objetivo essencial da classe média chinesa, emergente, que é muito impressionante, primeira prioridade o dinheiro, segunda prioridade o dinheiro, terceira prioridade o dinheiro. E poder mostrar à família, aos colegas, aos amigos e ao mundo os países que já conheceram, as cidades que já visitaram, os hotéis bons em que já estiveram, as lojas interessantes que já visitaram. É outro erro, segundo erro grave dos ocidentais. Achavam que o WeChat ia ser uma plataforma de discussão política. Não, é trendsetter de consumo. Eu, quando vejo... Outro dia estava a jantar num Japa aqui no Porto e vi passar para aí 80 chineses. Então, muitos parabéns, porque tu consegues coisas... Eu nunca tinha visto. Mas, se pensarem bem, os chineses não vêm à procura de sol. Os chineses vêm à procura de história, não gostam de sol. Por isso é que andam sempre de sombrinha. Os chineses não vêm à procura de sol, vêm à procura de património, história, um casino relativamente não longe, e outras coisas que não têm que ver com a história. Bom, mas isto para dizer, depois a outra coisa que se dizia sobre os chineses, lembram-se, era: os chineses não inventam, copiam. Pode ter sido verdade e eu não vou discutir isso. Já não é. Minhas amigas e meus amigos, a China, dentro de 1 ano ou 2, ultrapassa os Estados Unidos em registro mundial de patentes tecnológicas. Estão a 2.000 por ano. E a primeira empresa a maior empresa do mundo com mais investimento em investigação e desenvolvimento é a Huawei. Com o dobro de patentes criadas e registadas do que a segunda, que é a Mitsubishi. Portanto, nós já não estamos a falar... Isso não é verdade até hoje, já não é verdade. Depois havia uma outra coisa que era: a China vai envelhecer antes de enriquecer. Por acaso enriqueceu à medida que ia envelhecendo também, mas não se esqueçam de uma coisa: a China não tem o problema financeiro que a Europa vai ter com o problema do envelhecimento. Porque a China não tem welfare state. A China não tem Estado de Providência. Nós temos.
E o que é mais extraordinário é que as pessoas, que no fundo acabam por ser as mais reacionárias de todas contra qualquer flexibilidade, contra qualquer mudança, vão ser as primeiras vítimas disso. E portanto, em relação à China, um ponto que eu queria só deixar-vos esta ideia. O Dr. Kissinger era um homem muito lúcido sobre a China, percebeu que o mundo do futuro ia ser organizado à volta dos Estados Unidos e da China. Eu deixo só duas reflexões finais. A primeira, em que nós... Qual é o lugar que, por exemplo, nas eleições europeias, em toda a Europa, qual foi o lugar que a competitividade... Eu sei que a palavra é amassadora e é longa, mas que a competitividade da Europa ocupou? Zero. É igualzinho à demografia. Portanto, tudo o que é decisivo para o futuro, ocupar foi a caverna do debate. Não existiu. Eu dou sempre dois exemplos para vocês perceberem o que eu quero pensar, o que eu quero expressar. Um americano muda 11 vezes de emprego durante a vida. E muitas vezes de emprego e de cidade. Um europeu, com os ingleses dentro da estatística, muda 4. 70% das empresas americanas financiam-se no mercado. 70% das empresas europeias financiam-se na banca. Os Estados Unidos têm 0,3% do PIB em venture capital, capital de risco. A Europa tem 0,03% e um 0 à direita conta. Ao contrário de um 0 à esquerda. E, portanto, se vocês olharem para os fatores críticos do futuro, não é de admirar que nós tenhamos... Eu acho que o ponto bom é que é possível alterar isso. Mas como eu chamo muitas vezes a atenção, por muito que a gente não o queira reconhecer e por muito que a gente adore o Spotify, que é a primeira companhia tecnológica europeia, a Europa está completamente fora da Liga dos Campeões da economia digital. É uma liga completamente entre americanos e chineses. E se nós não tratamos de pensar nisto, perdemos mesmo a economia do futuro. E transformamos num continente para visitar, porque tem muita história. Mas isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Vocês pensem bem, porque é que não há uma única grande companhia tecnológica europeia. Uma única. Comparável com o Tencent, com o Alibaba, com o Alipay. Mas nem podemos ser um continente para visitar, porque agora deu a moda na Europa que temos turistas a mais. Sim, pois, turistas a mais com 120% de dívida para pagar, eu acho uma evanescência, com toda a franqueza. É bom que a gente tenha a noção disso. É bom. Graças a Deus valeu a pena o esforço, mas a gente ainda tem uma dívida considerável. E é uma coisa extraordinária que nos procurem, porque uma das razões porque nos procuram é que nós não temos terrorismo. Nunca se esqueçam disso. Os mercados emergentes do turismo começam a levantar um bocadinho na cabeça. Tunísia, outra vez um atentado. Turquia, um atentado. Quer dizer, é muito difícil levantar em cabeça. A morte do Morsi no Egito já baixou. Sim, morte do Morsi, por aí fora. Bem, para terminar, portanto, eu acho que a ideia que eu queria deixar era... Qual é o primeiro... Com certeza que a China tem problemas. Não tem os problemas que os ocidentais achavam que a China ia ter. Qual é o primeiro problema? O Rui já o mencionou ali numa frasezinha. Qual é o primeiro problema que a China tem? E é muito pouco frequente ouvi-lo abordar. A confiança dos vizinhos. A China, se vocês olharem, só os últimos 200 anos, nem preciso de ir para trás. A China teve conflitos, ou sofreu invasões, ou fez invasões, de todos os vizinhos. Até com a Índia. Apesar de montanhas enormes que têm. Sim, e até com a União Soviética, no tempo Claro, de Mao Tse-tung. União Soviética, Coreia, Japão. Se vocês pensarem, Vietnã, Malásia, são uns Bornéu, todos, a China teve conflitos com todos os seus vizinhos. A emergência da China, obviamente, inquieta os vizinhos da China. E é por isso que vocês ouvem falar tanto nos problemas do Mar do Sul da China. A China tem vulnerabilidades como importar 65% da energia que consome. Para a energia lá chegar, tem que passar por dezenas de bases americanas de um lado e do outro dos estreitos.
É porque esses países são muito pró-americanos? Não. Têm receio da emergência da China. E querem proteger-se. E, portanto, isto é o meu ponto relativamente... Quer dizer, a Europa, para terminar, é só... A Europa, se quer ser ator em termos internacionais, tem que tomar 2 ou 3 decisões, sem as quais não é relevante. Ponto. Não é relevante e é olhada de uma maneira interessante, mas não relevante. Não tem peso específico. Dividida, não tem peso nenhum. Eu lembro-me sempre de um estudo da PricewaterhouseCoopers que analisa o que serão, se mantiverem as constantes históricas, o que é que vão ser as economias do mundo em 2050. A primeira economia europeia, se a Europa se dividir, é a alemã. A 9ª. E a 10ª, Reino Unido, e vai-se embora. E, portanto, divididos não contamos, os divididos só contam os alemães. E contam os ingleses, mas esses vão-se embora, até chegarem a outras ideias, mas divididos contam os alemães. E contam em muito modesta posição, se olharmos para o mundo. E a segunda, se queremos dividir-nos, também temos que chegar à conclusão que decidimos abdicar de ser relevantes. Pronto. Eu aceito perfeitamente todas as opiniões. Agora, não me digam é que divididos vamos ficar mais relevantes. Isso não vamos com certeza. E segundo, não vamos ficar mais competitivos à escala global. Isso não vamos com certeza. E, portanto, e a outra coisa é que a gente não pode passar a vida a criticar os americanos e depois pedir aos americanos que nos protejam em circunstância de ameaça. Agora eu pergunto-vos, e quem é que é o primeiro-ministro que vai em eleições dizer aos eleitores que vai gastar mais em defesa? Na Europa. Portanto, nós temos que nos entender sobre os tropeções que damos em nós próprios. Podemos ser uma sociedade fantástica, podemos ser uma sociedade culta, podemos ser uma sociedade com mobilidade social, que é preciso trabalhar, porque ela está muito estancada. Mas, quer dizer, o que não podemos querer é o melhor de 2 mundos. Nós aí temos que fazer opções. Se queremos ser relevantes, temos que ter mais autonomia na nossa defesa e eu acho que manter a aliança com os Estados Unidos, que é independente dos seus presidentes. Mas, como disse o Rui, já no tempo... Quem fez a teorização da ida para o Pacífico foi o presidente Obama. É evidente que eu estou a ir para a outra costa. E é evidente que o valor estratégico do Atlântico é menor face ao que já foi. E se queremos ser competitivos, vamos ter que colocar à Europa questões sérias, difíceis, onde haverá uma grande resistência no politicamente correto. Vocês vão de imaginar que flexibilidade aplicada às questões laborais é uma coisa que aparece com... Mas se nós não o fizermos, e há uma coisa que eu deixava como mensagem final, é uma grande responsabilidade dos moderados, entre os quais nos incluímos, creio eu, quase todos ou todos. Os moderados desertaram 2 debates desconfortáveis. Um sobre as migrações e outro sobre o comércio. E quando se deserta de combater, em termos intelectuais, entrega-se the floor ao adversário. E o adversário estabeleceu livremente o seu relato. E agora desconstruí-lo. E, portanto, mas foi muito agradável. Pela minha parte, eu acho que, como é melhor ter Europa do que não ter Europa, e é um grande risco não ter Europa, porque já sabemos o que é que isso deu, nós estamos obrigados a ter um bocadinho de esperança. Muito obrigado, Paulo. Já ficava por aqui.